Glórias a Deus, glórias a Deus. A paz do Senhor, igreja. Quem está feliz com Jesus? Coisa boa estarmos na casa do Senhor. O Senhor preparou este dia, essa oportunidade de estarmos reunidos e reunidas em sua casa. E a minha alma está muito alegre em Deus por me permitir estar com as irmãs nessa noite. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia comigo, e enquanto você abre a sua Bíblia, dentro da palavra que o Senhor me direcionou para essa noite, eu faço aqui as minhas considerações. Segundo o livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 20, versículo 15 ao 17. Quero agradecer ao Senhor por estar com as irmãs da CIMAD. É isso? Acertei? Deus abençoe, minhas irmãs. Vocês estão muito bonitas. Essa cor aí é a cor do ano, né? Eu estava falando ali para a irmã Érica, né? Que essa é a cor do ano da paleta das irmãs. E vocês estão muito bonitas. Deus abençoe todas vocês. É um prazer estar aqui com a minha família. Ao pastor José Alves, muito obrigado pela confiança, pastor. E louvando a Deus pela vida do servo do Senhor, faço a todos os pastores que aqui estão, os obreiros, as autoridades aqui presentes, as irmãs que estão na frente desse trabalho, irmã Eliana, irmã Alderi, irmã Érica, todas as irmãs também que estão ajudando nesse trabalho. Minhas irmãs, é bíblico o que eu vou dizer aqui. Há recompensa para o vosso trabalho. E o nosso trabalho no Senhor, ele não é em vão. Então, tenha total certeza que há uma recompensa para o esforço de vocês. Porque alguém talvez pensa que é só vir, vestir a roupa e participar, mas existem muitas batalhas por trás do vir essa noite. E todos e todas que estão aqui venceram muitas coisas para chegar até aqui. Então, se me fosse permitido escolher uma canção dentro dos Salmos para essa noite, eu escolheria o Salmo 124, quando o salmista canta dizendo que como um pássaro livre, ele escapou da armadilha do caçador, porque o laço se quebrou e ele escapou. Aleluia! O laço se quebrou e nós escapamos. Bendito seja o nome do Senhor. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 15, que nos diz assim a palavra do Senhor. E então ele disse: ouvi todo Judá e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que vem contra vós, porque a peleja não é vossa, mas esta peleja é de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que eles sobem pela ladeira de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Vós não precisareis lutar nesta batalha. Ficai parados e quietos. Vejam apenas a salvação do Senhor para convosco. Porque assim diz o Senhor: não temais, nem estejam desfalecidos. Amanhã sai contra eles, porque o Senhor será convosco. E você diz um amém. Eu vou contar 1, 2, 3 em alto e bom som. Você vai declarar de maneira uníssona nessa noite. Deem resposta dentro da guerra. 1, 2, 3. Deem resposta dentro da guerra. Você crê nisso? Você crê que essa noite é noite de resposta? Se assenta glorificando ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, oh Espírito de Deus, aleluia, a resposta no meio da guerra, aleluia, aleluia. Igreja, Josafá estava justamente onde ele deveria estar.
assentado no trono, fazendo o que Deus queria, exercendo a sua função, o seu reinado, se apartando das coisas que não vinham da parte do Senhor, até porque nós sabemos que Josafá, ele foi um rei íntegro, por mais que em algum momento do seu reinado ele faz algumas alianças, principalmente com o rei Acabe, mas há um veredito de Deus e Josafá então, ele torna a fazer o que era bom e reto aos olhos do Senhor, mas dentro do capítulo 20, Josafá estava na posição que Deus lhe havia colocado, num trono, reinando e exercendo o que Deus disse. E por que eu estou começando esta mensagem falando a respeito disso? Dele estar justamente onde Deus queria. Porque o versículo 1 aqui do capítulo 20 nos diz que há 3 nações, que é Amon, Moabe e Edom, se unindo para irem contra Jerusalém. Então, o que está acontecendo nas entrelinhas, no versículo 1 e no versículo 2 aqui do capítulo 20, é que Josafá estava onde Deus queria, mas justamente por estar onde Deus queria, a batalha surge sem avisar. Ninguém falou para Josafá que 3 nações haviam se unido contra ele. Pelo contrário, se você for olhar o versículo 2, alguém está trazendo essa notícia de guerra, mas já está dizendo para ele, eles estão em Hazazon Tamar, ou seja, já estão dentro dos nossos territórios. Vamos falar uma coisa aqui, igreja? É ou não para se assustar? O homem está lá no trono, reinando, fazendo o que Deus quer, e a guerra surge do nada, e quem está trazendo a notícia está dizendo, o inimigo já ultrapassou o limite. O inimigo já está entre nós. 3 nações, co-irmãs do povo de Judá, estão se unindo contra eles. Oh, aleluia. Igreja, eu preciso dizer algo a alguém aqui essa noite. Por estarmos justamente onde Deus quer, nós não estaremos ilesas e nem ilesos de batalhas repentinas. Eu estou pregando nessa noite para pessoas que estão dentro de guerras essas que estão acontecendo e surgiram do nada. O que você está vivendo agora surgiu do nada. E você está dizendo, eu não me esperava, Carol, estar passando por isso. Eu nunca imaginei que a minha casa estaria vivendo isso. Eu nunca pensei que eu estaria enfrentando algo desse tipo. Eu estava fazendo o que Deus queria. Eu estava justamente onde Deus queria. Eu estava vivendo debaixo da palavra que Deus liberou. E justamente por estar onde Deus quer, é que nós vamos enfrentar as batalhas mais difíceis da nossa vida. Mas eu vim dizer a você nessa noite que está no meio de uma guerra, que você não esperava, mas aconteceu. E você está dizendo, e agora o que eu vou fazer? O Senhor me autoriza a liberar esta palavra sobre a vida de alguém aqui. Esta guerra é para a glória do nome do Senhor. É para a glória do nome do Senhor. Não desfaleça. Não desista. Não pense em sair do lugar em que Deus te colocou. Não pare de fazer as coisas que Deus lhe ordenou.
justamente porque a guerra surgiu. Josafá está no trono e de repente chegou uma notícia. A notícia não é favorável, igreja, a notícia é de batalha. A notícia não é favorável, igreja, a notícia é que 3 nações co-irmãs que deveriam ajudar estão se unindo para atrapalhar. Você nem imagina. Mas o que eu vou dizer aqui, preciso dizer aqui, dentro da palavra, é uma realidade entre nós. Nós não precisamos, igreja, ir muito longe para descobrir quem é por nós e quem é contra nós. Nós não precisamos ir muito longe. Há coisas acontecendo nas escondidas. Conversas, reuniões, palavras, sentenças. É gente que era para ajudar e de repente está dizendo vou atrapalhar. É gente que era para cooperar, mas de repente está dizendo não coloca a minha mão e se coloca é para parar com tudo. Poderia ajudar. Se você for olhar aqui, não há motivo. Não há motivo dentro do texto para essas 3 nações co-irmãs se levantarem contra Josafá e o seu povo. Irmã, irmão, há motivos? Há motivos para alguém praticar injustiça? Há motivos para alguém ser desleal? Há motivo para as pessoas agirem sem temor algum? Tem gente aqui procurando o motivo de o porquê que está vivendo injustiça. E o Senhor está dizendo a você pela palavra: não tente medir o teu caráter na régua da injustiça que alguém estabeleceu. Porque quem não quer fazer não adianta, não vai fazer. Quem não é leal não adianta, vai ser desleal. Quem se levanta contra não adianta, vai ter isso proposto no coração. Só que pode vir Amon, pode vir Edom, pode vir Moabe, mas Josafá tem o Senhor. Fala para quem está do seu lado, não se preocupa. Você tem o Senhor. O Senhor na tua vida, o Senhor na tua casa, o Senhor na tua chamada, o Senhor nos teus propósitos, o Senhor nas tuas promessas. Alguém está pensando que vai parar, alguém está pensando que vai fechar, alguém está pensando que vai atrapalhar, mas eu estou pregando a palavra viva de Hebreus 4:12 e estou dizendo nessa noite, não vai parar quem Deus disse para avançar. Não vai. Olemine rema socamahe. Alai o joremine reforga minehesia. O que nós fazemos, igreja, quando as notícias de guerra chegam? Notícia chegou. E agora? Estão vindo contra nós. E agora? O versículo 2 diz assim, ó: então vieram ali alguns que contaram a Josafá dizendo, vem ali uma grande multidão contra ti. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi, dentro do território. Só que quem está trazendo a notícia, perceba a colocação da palavra aqui no texto. Não está dizendo, está vindo contra Judá. Não, está falando assim, está vindo contra ti. Porque se assentar num trono é sobre ser responsável. Fazer o que Deus quer é sobre ser responsável. Então na hora que aperta, não é sobre Judá, é sobre ti. É por isso que existem pessoas que elas só ficam firmes quando tudo é favorável. Porque no tempo da bonança, no tempo de porta aberta, todo mundo pode governar coisas.
Só que quando a crise chega, a palavra de apontamento dizendo é contra você a guerra, como é que sustenta? Como é que fica? Eu abro um parênteses aqui rapidamente. Quando José estava diante de Faraó e entregou a interpretação do sonho para Faraó, José vai expor duas situações. Primeira, as 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias do sonho, ele vai dizer, são 7 anos de fartura no Egito. Só que no mesmo sonho, Faraó via que vacas magras engoliam as gordas. E as espigas mirradas, glórias a Deus, 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 glórias a Deus. Aleluia. Só melhora para mim o retorno aqui. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Amém. Ele via que 7 vacas magras engoliam as gordas e 7 espigas mirradas derrubavam as 7 espigas cheias. Aí ele vai dizer, 7 anos de fartura, mas vacas magras e espigas mirradas são 7 anos de fome. José entrega à igreja a solução para o problema. Ele diz, no tempo da fartura, levante cidades celeiros no Egito. Porque tudo que a terra produzir, a gente vai lá e estoca. Durante 7 anos. Aí quando chegar o tempo da crise, nós teremos para nós e teremos para vender. Aí Faraó disse o quê? Opa, quem é semelhante como você? Cujo espírito de sabedoria é tão excelente. Aí Faraó dá o veredito. Abaixo de mim quem governa toda a terra do Egito é José. Por que eu estou dizendo isso, igreja? Porque Faraó percebeu em José que o tempo da fartura, até Faraó poderia governar em paz. Só que os 7 anos de problema, de crise, de fome, só iria conseguir governar um homem que tinha a presença de Deus. Na fartura todos ficam, mas e na crise? Nas vacas gordas todos governam, mas e nas vacas magras? Quando o texto propõe que a notícia é adereçada a Josafá, é que o que estava vindo primeiro bateria nele para depois respingar no povo. E quantas estão cansadas aqui? Porque antes do vento soprar na tua casa, quem sente o impacto primeiro é você, irmã. Vamos falar essa verdade aqui? Antes da notícia chegar lá de maneira tão estrondosa, é você que absorve tudo e tenta remediar a situação. Há mulheres cansadas aqui. Há irmãos cansados aqui. Mas eu tenho uma palavra de ânimo para a tua alma. O Senhor está entrando no teu cenário de guerra. Aleluia, aleluia, aleluia. Você tem glória a Deus para dar? Você tem mão para levantar e adorar o nome daquele que está dizendo que não perdeu o controle? Parece que está fora do controle, mas o Senhor está dizendo, eu ainda estou no controle de tudo. Quantas e quantos aqui estão vivendo dias de notícias ruins? Talvez um diagnóstico. Eu vou pedir por gentileza, desliga esse ventilador aqui para mim, por favor. Eu tenho bronquite, se eu suar aqui, e aí vai depois prejudicar, e só Jesus para me ajudar. Olha aqui para mim. Quantas e quantos aqui estão debaixo de notícias ruins?
Um diagnóstico, a palavra do homem, o médico disse uma coisa, o advogado disse outra, o homem da terra falou, a mulher da terra prescreveu, e você está dizendo, Carol, a notícia chegou na minha casa e chegou de maneira ruim. Mas eu também estou dizendo nessa noite, que o mesmo ambiente que está vivendo agora, a fase da notícia ruim, está prestes a viver o tempo das boas novas. Você crê, irmã, que vai ter notícia de vitória na tua casa? Você crê, meu irmão, que vai ter notícia de vitória naquele lugar? As coisas estão mudando. O céu está se movendo pelo justo nessa noite. A notícia era guerra, mas o Senhor está dizendo, estou mudando, notícia vai ser vitória. Vitória na casa, vitória na família, vitória na causa, vitória. Vitória. O versículo 3 diz assim: e Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor e proclamou um jejum em toda Judá. A notícia ruim chegou, sim ou não? Ele se desespera. A Bíblia diz que ele teme. Isso aqui é natural. Natural. Notícia ruim chegou, nós sentimos medo. Pensamos o que vamos fazer diante daquilo. Foi tão de repente, e agora? O que eu faço? Já estão dentro dos nossos termos e eu nem percebi que o inimigo entrou, e agora? O que eu faço? É normal sentir medo, mas não é normal se render a ele. Não estou anulando a humanidade de ninguém aqui. Porque somos espirituais, acreditamos naquilo que o apóstolo Paulo disse à igreja em Corinto, que as armas da nossa milícia não são armas terrenas, mas elas são armas espirituais, que em Deus elas são poderosas para destruir até mesmo fortalezas malignas. Então nós estamos com armas espirituais, nós somos espirituais, andamos direcionados pelo Espírito, mas também nós somos humanos. Nós sentimos, nós pensamos, nós falamos, nós nos cansamos. É normal. O medo é normal, mas o se render a ele não. E talvez você está dizendo assim, Carol, parece que eu me rendi. Só que eu vou dizer uma coisa que o Senhor falou para mim. Eu vou compartilhar com vocês essa noite algo que o Senhor disse para mim. O que o Senhor falou para você? Que a maior evidência de que você não é alguém rendida e nem rendido pelo medo, é que mesmo sentindo tudo isso, você não parou de caminhar. Eu não sei se você entende, irmã, mas está acontecendo tanta coisa. Você está vivendo tanta coisa, mas olha onde você está nessa noite. Tanta coisa está acontecendo, irmão, mas olha onde você está nessa noite. Temeu, mas não se rendeu, veio se arrastando, veio cansado, veio abatida, mas disse, eu não vou parar, porque o mesmo Deus que permitiu a guerra, Ele também já tem o dia para a vitória. Ele teme, porque é normal, mas ele não se rende. Carol, me prova dentro do texto que ele não se rende. O versículo 3 continua dizendo assim, ó, pôs-se a buscar ao Senhor e proclamou um jejum. Esse homem não se rende, igreja, pelo contrário, ele se posiciona. O que é que nós fazemos quando a guerra surge? Nos rendemos ou nos posicionamos? Largamos tudo ou firmamos o pé dizendo assim, é agora que eu oro mais. Alguém está olhando para a atitude de Josafá e talvez esteja pensando, por que não pede ajuda para outras nações? Era costumeiro isso acontecer.
Alguém levar uma notícia de urgência dizendo, olha, Josafá e Judá precisam de um exército amigo para o ajudá-los no meio da guerra. Comum. Alianças no meio da batalha, comum. Só que Josafá não está fazendo aliança com ninguém. Josafá não está indo atrás de soluções humanas. Josafá disse, eu vou orar e jejuar. Alguém está esperando você fazer o que todo mundo faz. Mas aí de repente surge você no cenário da guerra dizendo, eu não vou fazer o que todo mundo faz, eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Ai, mas é que fulano fez isso e saiu. Ai, mas é que Beltrano fez isso e conseguiu. Mas tem Josafá dizendo, eu não sou Beltrano e eu não sou fulano. Vou fazer o que Deus quer. Eu não estou anulando outras maneiras de vitória. Mas eu estou dizendo que aqui não era uma aliança com outra nação que iria dar vitória para Josafá. Ele entendeu isso. Era orar e jejuar. Eu posso falar uma coisa aqui? Sim ou não? Amém? Dentro da palavra, tá? Você consegue perceber que foi a notícia de guerra chegar para Josafá convocar um jejum nacional? Como também uma oração com todo o povo. O versículo 4 diz que toda Judá se uniu, crianças, velhos, jovens, adultos, todos se uniram para orar e jejuar. Agora vamos falar uma verdade aqui. Se a notícia de guerra não tivesse chegado, esse povo estava orando? Esse povo estava jejuando? Deus não é o Deus que permite certas situações para nos despertar de coisas que nós adormecemos. Tudo isso é para que eu morra? Não, tudo isso é para que você se entregue mais. Será que tudo isso é para o meu fim? Não, tudo isso é para que você amadureça mais na fé. Olha como você está orando mais depois que isso começou a acontecer. É mais dependente, é mais guiada, é mais direcionada, é mais conduzida pelo Senhor, crê mais na palavra, é mais madura e maduro em fé. Aí o Senhor está dizendo, é por isso que eu permiti. Na primeira epístola de Pedro, ele vai dizer aos crentes convertidos, no capítulo 1, se eu não me engano, versículo 7, ele vai dar o exemplo de uma fé que ela é refinada como um ouro que passa pelo fogo de uma fornalha. Esse é o segredo da fé madura, é que as tribulações que nós enfrentamos na nossa vida, elas são um meio que Deus usa para forjar a nossa fé em Cristo. É o vento soprando, é o vale eminente, é o deserto difícil, e o Senhor dizendo, eu estou no controle. Você não morre aí, mas você cresce aí. Você não morre aí, mas você tem mais experiência comigo aí. Você não morre aí, mas você ouve mais a minha voz aí. Eu permiti a fornalha para forjar a tua fé. E não é só eu aqui não. Boa parte aqui está dentro de uma fornalha, e queima daqui, queima dali, e você dizendo, Deus está apertado, está doendo, e o Senhor está dizendo, estou permitindo para te forjar. Só para a gente fechar esse ponto aqui. Irmã, irmãos, com todo respeito, pense bem, aí agora, em quem você era há um ano atrás e quem você é agora. Eu não estou dizendo sobre cumprimento de promessas, algumas pessoas ainda esperam por promessas.
Mas eu estou dizendo como pessoa. Você é a mesma pessoa de um ano atrás? O teu pensamento é o mesmo de um ano atrás? A tua maneira de enxergar situações é a mesma de um ano atrás? Talvez você não percebeu, mas tudo o que aconteceu forjou você para que você tivesse essa maturidade que você tem agora. Não percebemos, mas a dor nos melhorou. A forja nos aprimorou. Ah, se a notícia fosse favorável, será que o povo estaria jejuando? Será que o povo estaria orando? Foi necessário o Senhor permitir 3 nações se levantarem para o povo voltar para a essência do que é oração e jejum. O povo se reuniu. Estão pedindo ajuda ao Senhor. Aí o versículo 5 do capítulo 20 diz que Josafá se pôs de pé na congregação. Você está achando que ele vai esperar alguém tomar atitude? Está vindo contra ele primeiro. Ele é o rei, ele está no trono, ele é o responsável. Se ele parar agora, uma nação inteira sofre. Você acha que é fácil ser a coluna em lugares em que Deus te coloca? Você acha que é fácil ser um homem e uma mulher em que Deus usa nos seus ambientes familiares, ambientes de trabalho, ambientes ministeriais, como alguém em que Deus faz cadeias de anos serem quebradas por tua causa? Eu estou pregando para pessoas que sofrem aqui justamente porque por causa da tua vida, cadeias geracionais são quebradas na tua família. Irmã, isso aqui é muito sério. Ciclos que eram para se repetir nos teus filhos, em você, nos seus netos, e de repente você se pôs lá como uma coluna, e ora, e clama, e profetiza, e libera a palavra, e através de você, da tua fé, da tua perseverança, as cadeias geracionais que eram para se repetir como ciclos que inquebráveis, se tornam quebráveis pelo poder da tua fé. É você dizendo, no meu filho não, na minha filha não, no meu genro não, na minha nora não, nos meus netos não, na minha casa não, no meu marido não, na minha esposa não. Aleluia! Não dá para esperar outras pessoas fazerem o que às vezes nós temos que fazer. O versículo 5 está dizendo que é Josafá que se põe de pé, não é um conselheiro. Não é um ajudador, não é um estrategista de guerra. Josafá se pôs de pé no meio da congregação. E o versículo 6 nos apresenta o início da oração que Josafá faz. No Antigo Testamento, essa é uma das orações mais emblemáticas. Porque aqui Josafá está orando no meio de uma pré-guerra. Os inimigos estão se aproximando. Se fosse outra pessoa, já posicionaria um exército como linha de frente para a proteção dos portões. Mas de repente Josafá está fazendo o contrário. Ninguém está posicionado com espada, o povo está orando e jejuando. Tudo é diferente aqui. É por isso que essa é uma das orações mais emblemáticas. Ele ora dizendo, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não é tu que dominas sobre todos os reinos da terra, e na tua mão não há força e poder, e não há quem possa resistir a ti? Tu não és o nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra diante do teu povo Israel, e a deste para sempre a semente de Abraão, que é chamado teu amigo? E é nela que nós habitamos e edificamos um santuário em teu nome, dizendo,
Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa, pois o teu nome está nessa casa. O Senhor vai ouvir a nossa aflição e nos socorrerá. Eis que agora os filhos de Amon e Moabe, os da montanha de Seir, que são os edomitas, as quais tu não permitisse que Israel invadisse, quando saíram do Egito, mas nós nos desviamos deles, eles estão vindo contra nós. Estão vindo para nos expulsar da tua possessão, a qual o Senhor nos deu por herança. Ó Deus, tu não os julgarás? Nós não temos qualquer poder contra esta grande multidão que vem contra nós. Nós não sabemos o que faremos, mas, eu gosto do mas. Eu gosto do mas, eu gosto do porém. Porque é mudança de fala, mudança de comportamento, dentro de um texto, de maneira linguística, é quem está falando mudou a conversa. Josafá está dizendo, é grande a multidão, nós não temos força, a gente não sabe o que vai fazer, mas... Eles vêm para nos expulsar, eles vêm para pagar o mal com o bem, eles vêm para fazer as coisas. Eles vêm para se levantar contra nós, quando nós fizemos o bem, corrigindo a minha fala, eles vêm para pagar o mal. Mas, os nossos olhos estão postos em Ti. Aleluia. Aleluia. Sabe o que Josafá estava dizendo aqui nas entrelinhas? Não importa se a multidão é grande, não importa como o inimigo vem. Os nossos olhos não vão olhar para as suas espadas, mas estão postos em Ti, em Ti. Nós não vamos olhar para a intimidação do inimigo, mas nós vamos olhar para Ti. Nós não vamos olhar para os meios que o inimigo usa, mas nós vamos olhar para Ti. Igreja, é hora de pararmos de olhar para a intimidação do nosso adversário e começarmos a olhar o poder que o nosso Deus tem. Eu abro outro parênteses aqui, rapidinho. Quando em Lucas 5, Jesus convidou Pedro para ir para águas mais profundas, foi certamente porque ele estava preparado para entrar naquele cenário. Haviam redes penduradas na praia, porque Lucas mesmo narrando o fato diz que Pedro, os pescadores, estavam lavando as redes, pois havia tido uma pesca muito frustrada na noite anterior. Aí de repente Jesus entrou no barco de Simão Pedro e disse assim, afasta um pouco da terra, aí afastou. Aí Jesus ali começou a pregar para quem estava na praia, prega, terminou o culto da praia. Aí Pedro pensa o quê? A gente vai voltar para o raso, a gente vai voltar para a margem. E de repente agora o Senhor olhou para Pedro e disse assim, eu quero que você leve para mais fundo. Mas o que nós vamos fazer no mais fundo? No mais fundo, a tua visão não tem que estar na condição do lugar. Mas no mais fundo, a tua visão tem que estar em quem está dizendo para você, vá. Vá. Porque lá no mais profundo, Pedro vai viver a maior pesca da sua vida. Quando os nossos olhos estão nele, nós temos que tirar das circunstâncias, porque nem sempre o que ele diz vai combinar com o que eu vivo. Você está entendendo isso aqui? O Senhor está dizendo uma coisa, irmã, e o cenário é outro. Só que se Ele está falando, vá para o mais profundo,
Você vai olhar para a rede que deixou na praia? Você vai olhar para a frustração que você viveu horas antes? Ou você de repente vai tirar os teus olhos das circunstâncias e vai dizer: vou olhar para o Senhor e vou acatar a tua ordem? É a mesma coisa que Pedro também vai viver na situação em que Jesus se apresentou andando sobre as águas. Simão estava dentro do barco, o que é que ele vai dizer? Senhor, se és tu mesmo que está andando sobre as águas, manda-me ter contigo. Jesus falou para ele: vem. Aí o texto diz o quê? Que Pedro vai andando sobre as águas, mas olhou para a força do vento. E olhando para o vento, começou a afundar. Ele estava andando bem, irmãs, mas só foi olhar para o vento. Quando os nossos olhos estão postos em Deus, nós não olhamos para a força do vento. Nós olhamos para a palavra que Ele disse: vem, vem. Vem. O Senhor está falando para crentes aqui nessa noite: tira os teus olhos do teu cenário improvável, coloca os teus olhos em mim e na palavra que eu já liberei sobre você. Carol, mas tudo diz não, mas se a palavra estiver dizendo sim, basta! Aleluia. Aleluia. Aí entra o versículo 14. O versículo 14 diz assim, ó: então o Espírito do Senhor entrou no meio da congregação e veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, o filho de Matanias, um levita dos filhos de Asaf. E ele disse: ouvi todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor. Só um pouquinho aqui, eu preciso dizer, Josafá havia acabado de orar. Nem deu tempo dele se assentar, porque o versículo 13 diz que ele ainda estava de pé. Foi ele se calar, o Espírito do Senhor veio na congregação e levantou um profeta. Talvez alguém esperava um outro tipo de resposta. Mas para aquele momento, no meio da guerra, a resposta de Deus foi através de um profeta levantado no cenário da guerra. Há profetas, dentro do contexto bíblico, que são levantados para reis. Profetas que são levantados para nobres. Profetas que são levantados como Elias para confrontar reinados. Outros para consolar reinados. Mesmo admoestando, como foi Isaías. Confortando às vezes, mas admoestando também. Há profetas que são levantados em crises. Em tempos de paz, por que não? Mas a Jaaziel, levantado no meio da guerra. E se eu falar para alguém aqui que Deus quer te levantar no meio da guerra? É hora de voltar, minha irmã, a ser uma profetisa. Ela é de Oremica na Someré. É hora de voltar, meu irmão, a ser um profeta. É hora de parar de olhar para o cenário e deixar o Espírito de Deus te usar como sempre. Há os profetas que são levantados na guerra.
Jaziel está sendo levantado por Deus no meio da guerra e com uma palavra de resposta. Aqui, igreja, não há tempo para brincar. Eu não sei se as senhoras e os senhores estão entendendo o contexto da situação aqui, mas qualquer coisa maldita, uma nação morreria. Qualquer palavra dita em tom de brincadeira e ironia, um rei e uma nação estariam em risco. Esse é o peso que os profetas da verdade têm carregado nos últimos dias. Porque há muitos que já estão vendidos e se venderam por um lugar numa mesa de corrupção. Há muitos. Esse foi o grande problema que Elias encontrou nos seus dias. Jezabel comprava todos, mas Elias diz, não. Até que Jezabel disse, amanhã por essa hora você estará morto pelas minhas mãos. Para você ver o tom de seriedade que Elias tinha na sua prática ministerial profética. Foi esse o problema também que João Batista encontrou. Quantos não se assentavam à mesa de Herodes convidados por Herodias? Aí de repente João Batista confronta Herodes e Herodias, trazendo à tona um relacionamento escondido em que os profetas, em que sacerdotes e levitas passavam os panos quentes. Vendidos para o sistema romano, e de repente chega João Batista dizendo a verdade, expondo a verdade, apresentando os fatos do pecado. Carol, mas a cabeça de João foi parar na bandeja porque Herodias quis. João perdeu a cabeça, mas você pode ter certeza que a integridade ele nunca perdeu. Aleluia. Estamos vivendo dias em que há os profetas que brincam, há os profetas que falam coisas de carne, mas também há os verdadeiros. Os que não se venderam, os que não negociam, os que não entram em um sistema. Ainda há 7.000 em Israel que não se curvou a Baal. Ainda há. Então você entende que não é alguém se levantar por se levantar e falar qualquer coisa. É sério o que está acontecendo aqui. É tão sério, igreja, que o versículo 14 apresenta a genealogia brevemente desse Jaziel. Olha lá. Filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel. Aí você pergunta para você mesma, ou para você mesmo, por que o autor tem o trabalho de resumir a genealogia de um profeta levantado na hora da crise? Porque aqui você tem que saber precedente. Nós não sabemos, nós não conhecemos, nós vamos acreditar na palavra se não sabemos de onde vem? Se você tem a chance de escolher o alimento que você come, você vai na comida boa ou você vai na comida estragada? Assim as coisas espirituais. Há uma escolha. Nós precisamos saber qual é a fonte que tem liberado a palavra em que acreditamos. Há pessoas levadas por emoções, há pessoas levadas por sentimentos contrários, em que estão liberando palavras, em que pessoas estão morrendo espiritualmente. Mas também há aqueles com seriedade. Venho de lugar tal, sou assim, é assim que eu vivo com Deus, e é com esses que Deus tem mistério na terra. Não temais.
Nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que vem contra nós, porque a peleja não é vossa, essa peleja é de Deus. Versículo 17, nessa peleja não tereis que pelejar, parai, estáis quietos e vede a salvação do Senhor para convosco. Não temais, nem estejais desfalecidos, porque o Senhor estará convosco. Coloque por gentileza para mim o versículo 18. Olha lá. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Sabe o que está acontecendo aqui? Deus liberou uma palavra de vitória no meio da guerra. Houve uma palavra de vitória, houve uma resposta no meio da guerra, houve uma confirmação de vitória, só que ainda não havia tido a vitória. Deus disse que ia fazer, mas ainda não havia feito. Os inimigos ainda estavam vivos. Amém, igreja? Os inimigos estavam vivos, as espadas estavam afiadas, os arcos estavam preparados, mas o Senhor disse que a peleja era dele. Só que o que está acontecendo no versículo 18 é que depois de uma palavra de confirmação e de resposta na guerra, Josafá ainda não vê a vitória, mas ele já está adorando como se a vitória tivesse chegado. Porque é justamente esse o segredo. Eu e você não estamos vendo nada agora, mas a palavra já foi liberada. Deus falou que vai salvar, Deus falou que vai libertar, Deus falou que vai abrir, Deus falou que vai curar. Carol, mas eu ainda não estou vendo nada. Irmã, irmão, a palavra já foi liberada. Adora! Adora como se já tivesse essa vitória. Adora como se o Senhor já tivesse feito o que o teu coração espera. Josafá está adorando como se o Senhor já tivesse destruído todos os seus adversários. Eu termino aqui e oro por você. Coloque para mim aí o versículo 20, por favor. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá se pôs de pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Versículo 21. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor que louvasse a sua majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha aqui para mim. Pode deixar o 22 aí. Deixa o 22 aí que a gente vai chegar aqui. Olha o que está acontecendo na manhã seguinte em que Deus deu resposta no meio da guerra. Josafá se levantou e liberou uma palavra de ânimo para o povo. Crede no Senhor e vocês vão estar seguros. Crede nos seus profetas e vocês vão prosperar. Aí Josafá se aconselha com o povo. Só que ele vai fazer algo aqui que ninguém estava esperando. O que ele vai fazer, Carol? Ele simplesmente vai pegar os cantores que tocam a harpa, que tocam a flauta, que tocam tamboril, e vai colocar na frente do exército. Aí está vindo alguém carregando uma flauta e está parando na frente de alguém carregando uma espada. Aí está vindo alguém carregando uma cítara e está parando na frente de alguém carregando um arco com flecha. Aí alguém está dizendo: que loucura é essa? Como que coloca cantores e tocadores na frente da linha do exército no meio da guerra? Sabe o que está acontecendo aqui? Primeira coisa,
A guerra era de quem quando Deus tomou a boca de Jaziel? Deus falou o quê? Que a guerra era de Josafá? A guerra era de quem, igreja? Quem? Se é de Deus, Ele faz do jeito que Ele quer. Vão dizer que é loucura, é do jeito que Deus quer. Vão dizer que nunca isso foi visto antes, é do jeito que Deus quer. Se fosse de Josafá, ele colocaria o exército na frente. Mas como não é de Josafá, a guerra é de Deus, vai ser do jeito que Deus quer. Aí está lá, os músicos na frente, indo para o exército, indo para o campo de batalha. Coloca o versículo 21 aí para mim, por favor, novamente. Olha lá o final. E ordenou cantores para o Senhor que louvassem, saindo diante dos armados, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aí está lá, o povo marchando para Zazon Tamar. Aí está na frente, atrás o exército, na frente os cantores, era um passo, e eles dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Coloca o versículo 22. E quando começaram a cantar, o povo está dando os primeiros passos. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Quando o povo começou, o Senhor pôs emboscadas. Carol, o que está acontecendo? O povo estava louvando aqui, ó. Louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E lá do outro lado, Deus começou a pôr emboscada contra o inimigo. Amon começou a lutar com Moabe. Moabe começou a lutar com Amon. Edom entrou no meio. Um começa a lutar e pelejar contra o outro. E Josafá e o povo, louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E se eu falar para você que nenhuma espada de Judá foi suja pelo sangue, e se eu falar para você que nenhum arco se quebrou naquele dia, e se eu falar para você que nenhum escudo foi deteriorado pelo peso de uma flecha, Carol, o que foi que aconteceu? O povo não venceu a guerra por espada, o povo não venceu a guerra por lança, o povo não venceu a guerra por escudo, venceu a guerra como? Louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cadê os adoradores para levantar as mãos e adorar a majestade santa? Ai, eu te camisa. Adora, adora, adora. O Senhor já deu o segredo para a batalha adorar. E assim me autoriza o Senhor a dizer nessa noite, nesse lugar: enquanto você adora a majestade dele aqui, ele está entrando naquela guerra lá. Adora, adora, adora. Canta, irmã, canta, canta, louva, louva. Eleia macaia jolemara selame. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Coloca o versículo 24 aí para mim. E eu termino aqui. Olha o que está acontecendo. O povo fez o caminho todo louvando. E era o povo louvando e Deus guerreando lá. Era o povo louvando e Deus fazendo confusão na terra.
Era o povo louvando e Deus colocando por terra os inimigos. Aí quando Judá chegou no deserto que Deus havia dito para que eles fossem, porque o Senhor estava indo adiante deles, eles olham para a multidão e vê o quê? O que eles estão vendo lá, igreja? Corpos? Ah, não está vivo não? Está o quê? Ao final, nenhum! Nenhum! Talvez o povo foi o caminho todo dizendo: que loucura é essa? Os cantores vão ser mortos na linha de frente. Que loucura é essa? Os cantores vão ser exterminados na linha de frente. Mas mal sabia o povo que a maior arma foi já feita quando eles começaram a orar e jejuar antes de ir para a guerra. O Senhor está dizendo: a oração e o jejum vai te respaldar no dia da tua batalha. A oração e o jejum vai ser o teu escudo forte no teu dia mal. Nenhum escapou. Enquanto o povo louvava, o Senhor destruiu todos. Coloca o 25. Aleluia. Aleluia. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos. Acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos. Tomaram para si tanto que não podiam levar. 3 dias ficaram lá porque era muito. Sabe qual foi o trabalho do povo? Só ir para lá para tomar o que o inimigo tirou em algum momento. Pega aí pedra preciosa, pega o ouro, pega o cobre, pega o bronze, pega a riqueza, porque eles pensaram que pegariam de vocês, mas até o que era do inimigo eu estou dando na mão de vocês também. Pega tudo, pega tudo, pega tudo. É tanta coisa que o povo está pegando, é tanta vitória, aleluia, porque despojos de guerra. Talvez você olhando para o texto vai dizer assim: Carol, isso era roubo. Mas um despojo de guerra era honra. Você sabia disso? Que dentro do contexto de uma batalha, o despojo da guerra era honra para a nação que tinha vitória contra o seu adversário. Eles voltavam com as riquezas de outros povos. E isso era um sinal de que foi uma vitória satisfeita. Eles não perderam na guerra, mas eles ganharam. Não haverá sequela, não haverá perdas. Assim diz o Senhor, só haverá ganhos. Alguém pensou que você só ia perder, mas o Senhor está dizendo: se prepara, porque os ganhos vão ser muitos. É 3 dias para pegar todo o despojo, toda a honra, toda a riqueza, porque era muito. Versículo 26. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de o Vale de Beraca até o dia de hoje. Vale de Beraca era conhecido como Vale de Lágrimas, justamente pelo sentido militar da época. Era o ápice da guerra, acontecia no Vale de Beraca. Então havia muitas mortes e sucessivamente choro de mães, esposas que aguardavam os guerreiros voltar para as cidades e eles não voltavam. Então o lugar era conhecido como Vale das Lágrimas. Só que de repente agora o Senhor efetuou um grande livramento e uma grande vitória, que o lugar das lágrimas se transformou no lugar do canto. Tem mão para levantar e receber palavra? O lugar que era para as nossas lágrimas serem pesadas e difíceis, se tornará o lugar em que a nossa boca vai cantar o poderio do Senhor.
É ali que nós vamos dizer: aqui o Senhor deu vitória. Quase morri, mas o Senhor entrou. Quase parei, mas o Senhor entrou. Quase desisti, mas o Senhor entrou. O lugar que era para ser o teu fim será marcado pelo lugar do livramento que Deus te dará. Se coloca de pé no nome de Jesus. Aleluia. Eu vou pedir por gentileza para você levantar suas duas mãos. Nós não vamos orar. Nós vamos adorar. Adorar. Por um momento, as nossas mãos estarão estendidas, adorando ao Senhor. Porque essa noite a palavra de vitória foi liberada. E o Senhor está nos dando a estratégia. Canta no meio da tua guerra. Adora no meio desta circunstância adversa. Porque é você adorando o meu nome aqui e eu entrando onde a tua mão não pode entrar. Eu tocando onde a tua mão não pode tocar. Eu quebrando o que você não pode quebrar. Eu fazendo o que você não pode fazer. Mas você tem que me adorar. Canta! Adora, 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 adora. Enche esse lugar de glória a Deus, aleluia. Nós chamamos ao Senhor e louvamos o teu nome. Nós chamamos ao Senhor e louvamos o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vai recebendo glória. Vai recebendo aleluia, vai recebendo a gratidão. Nada mudou ainda, mas a tua filha já está adorando como se já tivesse mudado. A porta não abriu ainda, mas teu servo já está adorando como se essa porta já estivesse aberta. Talvez isso é loucura para os carnais, mas os espirituais não se encaixam no padrão desta era. Somos tidos como loucos, porque acreditamos nas coisas espirituais que vêm do céu. Oh Senhor, aleluia, 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 aleluia. Enquanto a tua filha te adora, vai entrando nessa batalha. Enquanto o teu servo te adora, vai entrando nessa guerra. Enquanto as mãos estão levantadas, engrandecendo o teu nome, vai renovando. Renova, Senhor, renova. Encha com teu espírito. Encha com teu espírito. Encha com teu espírito. Vai tomando a boca dos profetas nesse lugar. Vai tomando a boca das profetisas nesse lugar. Cura os doentes, levanta os caídos, batiza com o Espírito Santo. Vai quebrando cadeia, vai quebrando amarra. Joga por terra toda a resistência. Enquanto a tua igreja te adora, move o céu nesse lugar. Alai Jocamanas. Há ruído de vitória na guerra. Canta, 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 porque a vitória já é certa. Seja renovada pelo Espírito de Deus, minha irmã. Seja cheia pelo Espírito de Deus. Seja cheio por essa presença, meu irmão. Talvez você chegou aqui tão cansado. Talvez você chegue aqui com a tua alma tão abatida, preocupado com o cenário da guerra. Mas o Senhor está te dando a estratégia. Canta que eu faço. Canta que eu cuido. Canta que eu entro. Canta, adora o meu nome, adora. Aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. 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 Aleluia, louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Alai, Okamai, Esoremácia.
Louvado seja o teu nome. Confirma a vitória do teu povo. Confirma a vitória dessa família. Vai confirmando a vitória. Vai confirmando a vitória. Enquanto a tua filha vai te adorando aqui, vai visitando a casa dela, visita. Vai visitando a família de perto ou de longe, visita. Porque assim diz o Senhor, haverá notícia favorável na terra, haverá notícia. Em nome de Jesus, dê um abraço nessa pessoa que está do seu lado, se você assim tiver a liberdade para fazer isso. Abrace ela, abrace ele, liberando a palavra. Hoje o Senhor entrou na tua guerra. Hoje o Senhor entrou na tua guerra. Irmãs, hoje o Senhor entrou nessa batalha. Haverá testemunho. Haverá testemunho. Haverá testemunho. Ai, Cajô Menesele. Oh, aleluia. Nós cremos na tua palavra. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Canta, canta. Se eu passar pelo declara. fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória, entra. eu entrarei longe do santo do Senhor. Nós não sabemos. Não sei mais viver. Oh, aleluia. Quem já pisou o santo dos santos tem outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos tem outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu quero fazer essa pergunta aqui nessa noite. Nós temos alguém entre nós que se encontra afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você está afastado, afastada, ouviu essa palavra, participou desse culto e deseja voltar para Cristo nessa noite ou aceitá-lo como único e suficiente Salvador da sua vida. Eu convido você a sair do seu lugar nessa noite, se assim você deseja voltar para Jesus, e vir até aqui à frente que nós vamos orar pela tua vida. Nós temos alguém que deseja voltar para casa. Vem do jeito que você está. Jesus mesmo disse: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Ele convidou os cansados e os oprimidos para ir até Ele. O Senhor está convidando você do jeito que você está. Temos alguém que deseja voltar para Jesus, ou aceitá-lo como único e suficiente Salvador da sua vida. Essa é a oportunidade. Jesus te chama essa noite para viver uma história de poder. Há pessoas aqui, porque o Senhor assim
O Senhor assim me diz que há pessoas aqui que precisam voltar para casa. E eu vou pedir que toda a igreja ore comigo nesse momento. Esse é o momento mais importante do culto. Esse é o momento mais importante do culto. Que todas as cadeias e amarras sejam quebradas. E que o Espírito de Deus encontre liberdade para trabalhar. Assim como Jesus disse na parábola do filho pródigo em Lucas 15, o filho pródigo estava tão longe de casa, mas ele caiu em si e disse: quem dera eu estivesse lá. Ele voltou para casa e o pai o recebeu com festa. Hoje o Senhor quer te receber com festa. Pergunto pela última vez, se nós temos alguém que deseja voltar para Jesus. Não importa a idade, não importa a sua situação atual, Jesus Cristo liberta, restaura e salva. Eu convido você a sair do seu lugar, como uma corajosa e um corajoso, e vir aqui na frente que nós vamos orar pela tua vida e celebrar este momento com você. Temos alguém? Aleluia, aleluia. Se nós não temos ninguém, na verdade nós temos. Mas, se por conta própria você decidiu que não quer, eu vou pedir que toda a igreja estenda as suas duas mãos. Talvez você ora por alguém, um filho, um amigo, um conhecido, uma ovelha, um neto, uma neta. A tua oração é para que o Senhor liberte e salve. E pela autoridade da palavra viva, e pela autoridade do nome de Jesus, eu profetizo que muito em breve você viverá o resultado dessa oração. Os teus olhos verão a salvação chegando para os teus, e você vai se alegrar e dizendo: o Senhor é fiel. Feche a tua mão e leve contigo essa palavra de salvação e creia no Senhor. Deus te abençoe.